Beleza, então a gente vai começar aqui o estudo do livro Apologia de Sócrates. A pretensão desse estudo, né, é a gente passar por todos os grandes autores, né, os great books, né, os grandes livros dos grandes autores de toda a história da filosofia. Então, eu optei por começar com o Sócrates, o livro Apologia de Sócrates. A gente está lendo esse livro. Nessa primeira parte aqui, que vocês estão vendo aí projetada, e é claro, né, isso aqui, a pretensão disso aqui é ser uma conversa, um clube do livro, onde a gente vai partilhar aqui algumas impressões do livro, ver se esse livro ainda tem alguma validade para hoje, né, para os tempos contemporâneos, ver se ainda tem alguma coisa que a gente pode absorver e também, naturalmente, entender o que aquele autor expressava, qual era a filosofia daquele autor, que certamente tem uma influência enorme aí nas filosofias e ideias que a gente estuda hoje. O livro Apologia de Sócrates, ele começa, na parte que eu destaquei aqui, ele começa falando um pouco ali da impressão do próprio Sócrates em relação à acusação, né? Sócrates está indo para um tribunal, está sendo acusado ali de corromper os jovens, né? E outras acusações que a gente vai ver no decorrer do livro. Mas nesse início, o Sócrates, ele afirma ser uma pessoa compromissada com a verdade, compromissada com, com dizer de maneira, não de maneira eloquente, mas dizer a verdade. E o Sócrates até fala, né? Se falar a verdade é falar bem, é ser um bom orador, então eu aceito esse título, porque dizem que Sócrates corrompe os jovens por ser um bom orador. É isso que está dizendo nessa primeira parte. Mas Sócrates fala, não, na verdade eu só falo a verdade. Então, se falar a verdade é ser um hábil orador, é ser um bom orador, então tá bom, eu aceito. Eu sou um bom orador. Ele fala aí também que é a primeira vez que ele está no tribunal, então ele não entende muito bem esse linguajar, né? Ele fala, vou falar de maneira simples, eu vou me defender de maneira simples. E é isso, essa primeira parte aí é bem introdutória, né? As impressões do Sócrates. O que você achou, Ana? Você gostou dessa primeira parte? Tem alguma outra impressão aí? Eu gostei dessa primeira parte e achei interessante o que você falou sobre ele querer se defender de uma forma simples, até para ele não se comprometer com alguma coisa que ele não saiba, né? Sim, beleza. Vamos agora para a segunda parte aqui do livro. Aqui nessa segunda parte tem uma coisa bem interessante. Ele fala aqui que vai responder primeiro as acusações antigas, né? As primeiras acusações feitas contra ele. E ele fala algo bem interessante, que eu acho que é um contexto histórico bem interessante para se entender. O motivo das acusações também, o motivo dessa inimizade para com Sócrates, que é o que a gente conhece, né? O Sócrates ali ia fazendo o seu método e basicamente demonstrando que as pessoas não sabiam aquilo que elas pensavam saber, né? Então deixava ela ali numa situação bem desconfortável, mas também tem uma explicação que eu acho uma explicação histórica para pelo menos um dos acusadores, que o Sócrates cita aqui, que é o Anito. O Anito, ele é um general ateniense, ele é um general ateniense ali, e ele é um dos principais opositores à tirania dos 30. O que acontece? Né? Ele é a favor da democracia ateniense contra a tirania dos 30 que veio por parte dos espartanos.
Isso é mais uma coisa histórica, né? Nem tanto filosofia, mas eu me recordo que lá em 400, em torno de 431, 404 a.C., teve a guerra do Peloponeso, né? Então, assim, houve uma guerra entre Atenas e Esparta saiu vencedora. E aí acontece o seguinte: Esparta era uma cidade-estado militar. E quando ela vence essa guerra, ela implementa, né, um governo tirânico, que vem a ser chamado Tirania dos 30. E o que acontece? Dentre esses 30 tiranos, um deles seria um dos discípulos de Sócrates. E Anito, sendo um general que lutou contra isso, contra essa tirania, ele já tem essa inimizade com Sócrates por conta disso. É claro que esse discípulo de Sócrates certamente não está seguindo o que o mestre pregava, né? Sócrates não era a favor de nenhuma tirania, mas é interessante ver que tem essa inimizade porque Anito pensa, ou talvez, né, tem essa impressão de que o Sócrates, né, que foi mestre desse tirano, teria alguma também, talvez algum viés, alguma coisa antidemocrático, né? Então isso também é muito discutido. Ah, Sócrates, você está indo contra a lei do Estado aqui, a cidade de Estado, indo contra a democracia, está corrompendo os jovens. Então Anito já tinha essa inimizade por conta de todo esse fator histórico, essa guerra do Peloponeso. Outro ponto aqui que eu marquei é quando Sócrates fala. Eu vou até ler aqui que é mais interessante. Ele fala aqui embaixo, ó. Porém, muito mais perigosos, senhores, eram aqueles porque vós falavam quando ainda ereis crianças e me acusavam sem base, levando-vos a acreditar na existência de um tal Sócrates, um homem sábio que especulava as coisas do céu e investigava as debaixo da terra e que conhecia o meio de deixar bons os argumentos ruins. Isso é bem interessante porque quando, eu não sei se você teve essa impressão, né? É o que o Sócrates está querendo dizer aí. Quando eles falam assim, você é acusado de investigar as coisas debaixo da terra. Ele está falando basicamente dos pré-socráticos, né? Que os pré-socráticos tinham essa pretensão de encontrar o fundamento de todas as coisas e eles eram acusados de trazer um fundamento racional para uma coisa que era vista de maneira mais religiosa, né? Mas os pré-socráticos, eles tinham essa pretensão de encontrar o fundamento único do universo e por vezes eles desvendavam isso e traziam um argumento racional para esses acontecimentos, né? Até mesmo para alguns eventos que iam contra a religião, né? Contra o conhecimento daquele povo, né? Daquele período. Né? Tanto que a filosofia ela nasce justamente pela essa cisão entre o racional, né? Entre a razão e o conhecimento mais religioso. Então a filosofia nasce dessa cisão e essa cisão veio naturalmente com os primeiros filósofos, que não é Sócrates, né? O primeiro filósofo aí considerado por vezes é o Tales de Mileto. O Sócrates, na verdade, é o filósofo que faz essa virada, né, de voltar a sua visão para o homem. E aqui também tem algo bem interessante, porque eles acusam Sócrates de deixar, na verdade, argumentos ruins em bons. O que está basicamente acusando Sócrates de ser um sofista. Né? Então, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, mas é bem interessante como é que isso vive ainda e até mesmo hoje. Né? Que tem aquele ditado, né? Acusa-me do que você faz, que é basicamente o que os políticos fazem. Vai acusar aí a pessoa daquilo que ela mesma é. Então, a pessoa ele é falso, acusa o outro de falsidade. Ele é ladrão, acusa o outro de ladrão. Então, essa é uma tática aí que a gente já vê aí no livro Apologia de Sócrates. O que você achou dessa parte aí? Eu gostei bastante e achei interessante. E eu não sabia muito, né, dessas partes históricas, então foi muito legal saber e complementou o texto.
também. Beleza. Vamos passar para a próxima parte 3 do livro. Nessa parte 3 aqui, que entra o que eu estava falando, né, que ele formula aqui bem as acusações. As acusações são: Sócrates erra por investigar indevidamente o que se passa embaixo da terra e no céu, e por deixar bons os argumentos ruins, e também por induzir outros a fazerem a mesma coisa. Então, essas eram as acusações feitas ao Sócrates. E é justamente isso que eu falei. Errar, ele erra por investigar indevidamente o que se passa embaixo da terra e no céu, é o que os pré-socráticos faziam. O Sócrates nem faz isso, né? Ele não, na verdade, ele vai durante todo o livro refutar isso, e falar, eu não faço isso. Quem fazia isso, na visão deles, seriam os pré-socráticos. Porque os pré-socráticos, como eu disse, eles traziam um fundamento racional para alguns fenômenos, né? Também eles investigavam o fundamento de todas as coisas. Isso seria, né, o papel dos deuses. Os deuses seriam os fundadores do universo, não a água, né, não o éter. Então, os pré-socráticos que faziam isso. Estou acusando Sócrates de fazer uma coisa que ele não fazia. E o Sócrates ia falar isso tudo. Ah, por Deus, eu não faço isso, não sei o que, não sei o que, né? Então, bem interessante essa parte também. Eu acho que é mais isso. Tá dando uma travada para mim. Tem uma travada? Alô? Tá dando uma travada para mim, não sei se é a minha internet ou a... É, Agora tá normal? Tá normal agora tá agora? normal. Então, só recapitulando então. Essa parte, nessa parte 3 aqui, o que eu achei mais importante é justamente o que eu já havia falado na parte 2, que aqui ele formula de maneira plena aqui, né? Ele fala: Sócrates erra por investigar indevidamente o que se passa embaixo da terra e do céu, e por deixar bons os argumentos ruins, e por também induzir os outros a fazerem a mesma coisa. Essa parte, né, principalmente essa primeira parte aqui de investigar indevidamente o que se passa embaixo da terra e no céu, é uma acusação feita a Sócrates, mas Sócrates não fazia isso. Quem fazia isso, como eu disse, são os pré-socráticos, né? Os pré-socráticos que buscavam um fundamento único para a criação do universo, que seria, na verdade, o papel dos deuses, né? Os deuses fundaram o universo. Não é a água, não é o éter, como diriam os pré-socráticos. Então, Sócrates está sendo acusado de fazer isso, sendo que ele não faz. E durante todo o livro ele vai falar: não faço isso, né, pelos deuses, né? Até usa bastante esse linguajar que mostra que ele está preocupado ali com os costumes, né, da cidade que ele de Atenas, né, da cidade onde ele está. Não necessariamente do contra os costumes que havia naquela cidade-estado. Eu acho que essa parte aí é mais interessante dessa parte 3 aqui que eu tô lendo, que, né, que a gente leu. O que você acha? Você teve essa impressão também? Tem alguma dúvida em relação a essa parte? Não tenho dúvida, não. E aqui Gostei também das explicações, faz sentido. Beleza. E aqui também tem até uma coisa bem interessante, né? Que ele cita um comediante, um dos primeiros dramaturgos, né? Que é o Aristofanes. Isso é interessante porque eu acho que isso é uma besteira, mas tem pessoas, já ouvi falar, né, de pessoas que falavam, ah, Sócrates na verdade não existiu, é um personagem, né? Então, às vezes as pessoas tendem a falar essa besteira. Mas aí, com esse relato ainda, por exemplo, a gente não tem só o testemunho do Platão, que seria a pessoa que criou esse personagem, mas também tinha comédias, por exemplo, o próprio Aristófanes, né, que em suas comédias, né, nos seus teatros, ele representava o Sócrates. Claro, de maneira cômica, né, mas é uma prova que, de fato, Sócrates existiu. Não é um personagem criado por Platão, algo do tipo. Vamos para a parte 4 agora.
Parte 4. Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui é uma das partes mais interessantes do livro, pelo menos na minha opinião. Essa, a terceira e a quarta parte, até essa parte que a gente está lendo, é uma das partes mais interessantes, porque aqui Sócrates é acusado, de fato, como sofista. Então, ele fala aqui, ó. Tudo isso carece de base, como se dá também com a afirmação de que, por certo, já vos chegou aos ouvidos de que eu procuro ensinar os outros e recebo dinheiro em pagamento. Aí ele vai desenvolver todo esse pensamento, né? E basicamente, como eu disse, o Sócrates está sendo acusado de ser um sofista. E aqui vale até interessante lembrar o que seria um sofista, de fato. Porque a questão de investigar, a questão de voltar o conhecimento, voltar as atenções para o homem, Sócrates de fato tem em comum com os sofistas. Ambos procuram investigar, né, as questões voltadas, né, os problemas voltados ao homem. Só que os sofistas tinham um problema, que é o que fundamenta em grande parte os sofistas, que é essa volta para o homem, mas também a questão deles relativizarem as verdades. Então, na minha interpretação, quando eu estou lendo isso aqui, eles estão acusando Sócrates de sofista, talvez também, para dizer que Sócrates é uma pessoa que, na verdade, não está nem em compromisso com a verdade. Isso é mentira. Porque os sofistas eram disso. Os sofistas, eles acreditavam que o fundamento de todas as coisas era um homem. Então, essa é uma acusação muito séria contra o Sócrates. Quando começam a falar assim que Sócrates é uma pessoa que engana o povo, que recebe dinheiro para isso, no fim das contas estão falando que o Sócrates é um sofista. Mas não é verdade. Sócrates não é um relativizador da verdade moral, na verdade dos valores, da verdade dos valores, né? Ele é totalmente diferente. Sofista, por exemplo, é o Protágoras. Protágoras afirmava o fim do a verdade, né, tem como fim o homem. O homem é a verdade de todas as coisas. O Protágoras tem até aquele exemplo muito clássico dele, que ele fala o seguinte: se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa que mora em uma área muito fria, e levar essa pessoa para um local muito quente, né, com um clima ali muito quente, né? Essa pessoa desse clima mais frio certamente vai falar que lá é muito calor. Agora, se você levar uma pessoa de um clima ainda mais severo, sei lá, um deserto, para esse local que nem é tão, não é um clima tão severo assim, ela vai falar: não, esse clima aqui tá tranquilo, tá normal. Essas duas pessoas estão falando a verdade. Então, para o Protágoras, né, o Protágoras fala que se ambos estão falando a verdade, então a verdade por si só é relativa, né? Então depende de cada pessoa. Um homem que é a base, que é o fundamento de toda a verdade. O Sócrates discorda disso. Sócrates diria, não, na verdade, se você falar que toda verdade é relativa, até mesmo essa verdade que você fala também é relativa. Então não devemos nem acreditar nisso que você está falando, isso é um absurdo, né? Existem certas medidas para dizer se algo é frio ou quente, né? Existem certas medidas para afirmar se uma coisa é boa ou não, né? Existe o bem, existe o certo, existe o errado. Então Sócrates, na verdade, está contradizendo toda essa parte aqui, dizendo que não, na verdade, ele é uma pessoa que quer mostrar a verdade, né? Que busca a verdade. Ele indaga justamente as pessoas para buscar a verdade. Então, essa é uma parte bem interessante do livro. O que você achou? Achei muito importante essa diferenciação do que o sofista faz do que o que Sócrates faz, né? Sim, Porque sabendo, a gente consegue entender melhor ainda o que ele está querendo dizer e até do que ele está se defendendo, porque quando a gente olha assim o texto e aí percebe que ele está se defendendo de alguma coisa e não entende de fato o que, acaba que a gente não coloca a dimensão
correta do que ele está se defendendo e o quão sério era isso, né? Porque Sim. as pessoas falarem, acusarem ele de que ele não defende a verdade, né? É muito sério. Sim. E tu acha que isso acontece hoje ainda? Tu vê algum grupo hoje que faz isso, né? Que são sofistas de fato e afirmam, na verdade, ser o contrário? Tu acha que isso ainda se aplica hoje ou é uma coisa que ficou mais nesse período mesmo? Não entendi a pergunta. No Então, caso, tu acha se eu que acho. hoje ainda existem sofistas? Ah, com certeza. Mas eu prefiro me abster de quem eu acho que seja. Então, eu acho bem interessante isso, porque hoje, né, pelo menos na minha visão, um dos maiores sofistas são os influenciadores. É claro que a classe política, necessariamente, por excelência, tem alguns sofistas, né? Mas, ou a grande maioria, na verdade. Mas os influenciadores, eu acho que de fato são os mais sofistas, porque o trabalho deles é, na verdade, fazer o que os sofistas fazem, que é ganhar dinheiro pelo que eles ensinam e fazer aquilo que parece ruim bom. Porque se você pega os influenciadores, todos têm o mesmo esquema, né? Que é aquela jornada do herói. Ah, eles passavam alguma necessidade, eram pobres, etc. E em algum momento eles passaram ainda mais necessidade, só que eles conheceram um método e esse método mudou a vida deles e eles estão dispostos a passar esse conhecimento para você também conseguir subir na vida financeiramente. E na verdade, quando você vai investigar, a maioria tem a mesma história. A possibilidade de todos terem a mesma história é muito difícil já. Mas quando você investiga mais, você começa a entender que certos influenciadores nem, na verdade, nem tinham essa vida tão difícil como afirmavam. Na verdade, alguns tinham uma condição financeira muito boa. Então, eu vejo isso muito hoje nos influenciadores, né? Porque eles vendem uma coisa que, na verdade, eles não têm compromisso nenhum com a verdade, porque aquilo, por vezes, não vai fazer a pessoa ficar rica de fato. Aquilo é uma mentira, né? Aquilo, na verdade, é um curso ensinando a vender curso. Porque, na verdade, o que eles estão ensinando por trás é ser sofista. É você criar um público e vender uma mentira como eles vendem para você ganhar dinheiro também em cima daquilo. Você percebe isso muito claramente quando você pega os discursos de vários influenciadores, que é sempre o mesmo. É sempre uma novidade, é sempre um novo método para você ganhar, né? É sempre alguém que deu algum mole, né? Alguém que não está vendo essa oportunidade, né? Uma oportunidade que era igual à oportunidade que eles tiveram, né? Tiveram lá no início e agora você também tem essa oportunidade aí. Eles vendem um curso. Na verdade, você percebe depois de comprar o curso que você precisa de toda uma estrutura, você precisa de dinheiro, precisa de uma equipe para conseguir aplicar aquilo, e às vezes o custo que você vai ter não vai compensar, né? Às vezes para você vender aquele produto, você tem que ter já um público também. Então você percebe que é uma mentira. No fim, você percebe que aquilo não vai funcionar. O caminho é ser um sofista igual eles, né? Criar toda uma narrativa em cima de um personagem que você vai criar, né? E vai criar ali um público, né? E depois você vai vender o seu curso, ensinando alguma estratégia que no fim, na verdade, você está fazendo só um papel de sofista mesmo e fazendo aquilo que parece ruim parecer na verdade muito bom. Então, acho que os influenciadores talvez sejam os maiores sofistas hoje em dia. É claro que um papel também muito próprio da política, mas eu acho que os influenciadores entenderam muito bem isso, como convencer as pessoas com gatilhos mentais, usar a oratória para convencer as pessoas a comprarem o seu curso. Até qualquer pessoa, se ficar muito tempo consumindo isso, com certeza em algum momento ela vai ter a vontade de comprar um curso, porque realmente vai acreditar que aquele curso vai suprir ou vai trazer a resposta que ela quer de maneira rápida, organizada e também vai trazer benefícios financeiros para ela. Então acho que os grandes sofistas hoje parecem
né, ser os influenciadores, que são as pessoas que realmente querem dinheiro, né, vendem a verdade, vendem até, contam até mentiras sobre a sua história para conseguir dinheiro. O que que você acha? Você acha também que os influenciadores ocupam esse papel ou parte desse papel hoje? Ah, eu acredito que sim. Principalmente nessa parte quando envolve dinheiro, né? Aí. Sim, beleza. Vou passar aqui para a próxima parte, então, parte 5 aqui. Vamos ver o que que eu sublinhei aqui. Essa parte, o Sócrates está falando basicamente que, né, a sabedoria dele, não foi ele que se afirmou ser o mais sábio, na verdade, foi um amigo que foi lá para o oráculo de Delfos, e Delfos teria revelado para ele, né, teria revelado que Sócrates é o homem mais sábio. A gente vai entender um pouco mais sobre isso no decorrer do livro. O que que você achou dessa parte? Tem alguma coisa que você queira comentar? Não, não. Pode prosseguir. Beleza. Então aqui eu vou pro finalzinho, que no final dessa parte eu sublinhei aqui uma coisa que me chamou a atenção, né? Que eu acho interessante para entender o livro. Ele fala aqui, ó. Depois, ao retirar-me, falava a sós comigo. Mais sábio do que este homem terei de ser. Sócrates está investigando as pessoas e ele está falando, mais sábio do que este homem terei que ser. Realmente. Pode bem dar-se que, em verdade, nenhum de nós conheça nada de belo e bom, mas este indivíduo, sem saber nada, imagina que sabe. Imagina que sabe. Ao passo que eu, Sócrates, sem saber de fato, de fato alguma coisa, não presumo saber algo. Parece, portanto, que nesse pouquinho eu ultrapasso em sabedoria, pois, embora nada saiba, não imagino saber alguma coisa. Então, o que o Sócrates está dizendo aí? Que, na verdade, ele é o mais sábio porque ele não pressupõe saber aquilo que não sabe. E eu acho essa ideia realmente genial, porque a gente vê isso até hoje, né? Se você falar com alguma pessoa sobre qualquer tema, hoje principalmente, né, nessa era de tantas informações, vídeos curtos, etc., né, a pessoa vai te dar uma resposta como ela pensasse saber aquilo. Né? Você vai falar com uma pessoa sobre filosofia, aquela pessoa vai falar, não, tal pessoa falava isso, ou é isso. Como se ela estudasse, tivesse estudado filosofia, ou psicologia, ou política, ou qualquer outro tipo de ciência. Então, essa é muito interessante esse passo atrás, né, que o Sócrates fala, de ser o mais sábio porque não pressupõe saber o que não sabe. Isso é muito interessante. Pode falar. Isso, eu tenho uma pergunta e também um adendo, né? É, isso é aquela. Ah, não, não. Confundi os autores, mas enfim, vou falar outra parte. É, isso me lembra muito até de um conceito de Lacan, que é o sujeito suposto saber. No caso do Lacan, é em relação aos pacientes, né? Mas o paciente falar de uma forma acreditando que sabe sobre os sintomas dele, sobre o que acontecer, né? Mas nesse caso, quando as pessoas falam parecendo que, achando que sabem, ou mostrando para o outro que sabem, às vezes até mesmo sem saber, é muito, me lembra muito dessa teoria, né, do Lacan. E também parece que hoje a sociedade pede muito isso, né? Quando alguém fala e não mostra que sabe, mesmo não sabendo, ou quando ela mostra
talvez uma insegurança ou até uma humildade de que ela não sabe tudo, mas o que ela sabe ela tá passando, as pessoas descredibilizam, né? Então, era isso que eu queria dizer. Ah, bem legal. É, de fato, a gente vê isso, né? Se a pessoa não sabe alguma coisa, ela é tida como tola, né? Na verdade, não. Se não é da área dela, se ela não estudou aquilo, ela não tem por que saber, né? Na verdade, o que é a beleza do homem é justamente essa. Cada um junta aquilo que sabe para desenvolver algo maior, né? O cientista junta com o filósofo, né? Conhecimento filosófico, conhecimento científico, né? Então isso é bem legal e ninguém pode saber tudo também. Acho que é uma coisa desse mundo de produção, de informação, que acaba fazendo que a gente tenha que saber tudo, quando na verdade não é possível e nem é necessário. Cada pessoa tem que desenvolver aquilo que cabe a ela, né? E você percebe isso? Perce... Parece que é uma obrigação não falada, uma obrigação velada de como se a gente tivesse que saber tudo sobre todos os assuntos ou sobre todos os acontecimentos. E até mesmo, por exemplo, nós como profissionais, não sei se você percebe, né? Mas às vezes quando você não fala que não sabe alguma coisa, ou que vai procurar e vai mostrar para a pessoa, enfim, né? Você percebe alguma rejeição dessa pessoa ou no meio acadêmico, né? Se você percebeu em outras pessoas que, por exemplo, uma pessoa fez uma pergunta, um estudante fez uma pergunta. Aí o professor não sabe sobre aquilo. Parece até que tem uma obrigação de que o professor deveria saber tudo, ou quando o professor fala que não sabe, que vai procurar, parece que vem uma rejeição daqueles estudantes, como, nossa, então o professor não sabe e tudo mais, não sei o que ele está fazendo ali, enfim. Sim, eu percebo isso. Eu acho que é algo próprio do nosso tempo, né? Principalmente desse tempo pós-revolução industrial, com desenvolvimento tecnológico, né? Com essa hiperinformação, vídeos curtos, agora inteligência artificial, todo mundo tem muito acesso a muita informação. Aí fica essa falsa verdade de que eles conhecem e acaba virando uma cobrança, né? Então, assim, eu percebo isso e também tem aquela coisa, né? A ignorância, na época do Sócrates, já era entendido de outra forma. Ignorância significa você ignorar certo tipo de conhecimento. Hoje, se você ignora um tipo de conhecimento, você é tido como um burro, né? Quando na verdade não. Eu não tenho conhecimento sobre determinada parte, né, daquilo que eu estudo. Por exemplo, eu estudo filosofia clássica e filosofia medieval. Eu não tenho tanto conhecimento sobre filosofia contemporânea. Bom, sou burro por isso. Na verdade, eu ainda não tive acesso, não estudei aquilo de maneira profunda e por isso eu não sei ainda. Na verdade, eu seria um tolo, como Sócrates fala aqui, se eu chegasse e falasse que sei sem saber, né? Então, quando a pessoa admite a própria ignorância, na verdade é um atestado de sabedoria, não de tolice. Então, um profissional falar que não sabe algo e vai investigar aquilo é muito interessante. Um professor também é muito interessante porque ele demonstra ali uma humildade perante ao saber, que é infinito, né? E ele também se abre a uma nova possibilidade, uma troca ali entre o aluno e o professor, onde o aluno desperta essa vontade no professor de conhecer algo novo que ele não conhecia, e também o aluno, ele recebe de volta aí um conhecimento que o professor, já com a experiência que ele tem, vai trazer aí para o aluno, né? E desvendar aquela, aquela pergunta, aquela dúvida do aluno, né? Isso é muito interessante. Quando acontece isso, certamente é muito mais produtivo do que quando o professor, né, fala qualquer besteira ali na verdade nem aprofunda, nem na verdade sabe de fato aquele assunto,
né? O aluno sente que não foi respondido, porque por vezes se o professor não sabe, ele vai dar uma resposta genérica, vai ali às vezes enrolar o aluno, né? Porque o professor está habituado a falar em público, né? A falar com os alunos. Então, facilmente ele pode usar algum argumento, alguma estratégia para levar a conversa ou levar o tema para algo que ele saiba, né? Enrolar o aluno ali, né? Ou encher linguiça, como a gente diria, né? Falar, falar e não falar nada. Isso não vai responder o aluno também não vai saber, porque ele não tem experiência ainda. Isso não vai ser produtivo para nenhum dos dois. Quando seria muito melhor ele falar, não, eu não sei isso de fato, mas vou investigar e na próxima aula, de repente, abordar aquela pergunta, né, explicar para o aluno aquilo, trazendo toda a experiência que ele tem sobre os outros filósofos, sobre o decorrer todo da filosofia e estudar particularmente aquele tema. O aluno vai se sentir muito mais satisfeito com aquilo. E também em outras áreas acredito que seja o mesmo, né? Muito melhor para um paciente você investigar aquilo a fundo, entender de fato aquele conceito e trazer uma próxima sessão, do que você falar algo que no fim não vai ajudar, porque você não sabe. Então, não é uma vergonha, é na verdade melhor, porque você vai trazer com muito mais aprofundamento aquele tema, aquela questão, e vai ajudar muito mais o paciente do que você, de repente, responder algo com não tanta precisão e nunca mais voltar naquilo, né? Então eu penso assim, eu acho que é bem mais interessante seguir essa linha socrática do que seguir essa linha atual de falar, falar, falar e nunca informar de fato com sabedoria aquilo que fala. Sim, Mas e eu não sei nem se faz sentido ou se cabe, né? Essa observação, reflexão, enfim. Que é engraçado que na época lá de Sócrates e tudo, as pessoas realmente acabavam sabendo um pouquinho de cada coisa ou se especializando um pouco em várias coisas, né? Tipo matemática, artes, música. E hoje, mesmo as coisas mais segmentadas, por exemplo, um médico. Existe médico para isso, existe médico para aquilo, cada médico tem a sua especialidade, sua função, vamos colocar assim. E aí, quando, sei lá, o médico não sabe alguma coisa, ou vai pesquisar porque não sabe muito sobre aquela área, as pessoas julgam, né? Nossa, não sabe, foi pesquisar na internet e tudo mais. Claro que tem coisas obrigatórias, né? Que cada médico, um médico em geral, deveria saber, mas às vezes que é alguma coisa mais específica, ou ele quer tirar uma dúvida, acaba que as pessoas julgam aquilo. E ainda por cima, antigamente as pessoas sabiam mais e tinham essa humildade de dizer que não sabiam, o que abria as portas realmente para saberem mais. E hoje em dia, cada um na sua bolha, falando da sua verdade como se fosse a verdade absoluta, acaba que ninguém sabe tanto quanto antes. E aí, mesmo hoje segmentado e as pessoas meio que tendo o direito, entre aspas, né, de saberem mais sobre uma coisa específica do que outra, tem meio que essa obrigação velada, essa obrigação, né, velada mesmo, da sociedade de saberem tudo. Não sei se faz muito sentido ou se cabe a reflexão aqui. sim, faz sentido e cabe com certeza. Eu acho que o Sócrates está falando aí justamente esse ponto, mas o Sócrates está dizendo aqui no livro dele, né, nesse livro Apologia de Sócrates, que na verdade isso é um problema que já acontecia na época dele. Porque tinha, por exemplo, poetas, políticos que falavam bem. Então, o que, que o Sócrates está falando aqui no livro? Que já na época dele, as pessoas tinham essa coisa quase que talvez emocional, talvez o próprio ego, de querer falar sobre coisas que elas não entendiam. Né? Então o artista falava do bem, mas não entendia do bem. Entendia e só é uma inspiração. O Sócrates fala: o artista tinha uma inspiração, mas ele não sabia de fato o que era o bem.
mas falava do bem como entendesse do bem. Os políticos a mesma coisa. E quando Sócrates indagava essas pessoas, mas o que é o bem? O que é a verdade? O que é a justiça? Essas pessoas não conseguiam dizer o que é. Elas sempre pegavam um exemplo, iam ensabonetando, como as pessoas fazem hoje. Então, Sócrates está falando aqui, pelo que eu entendi dessa parte, que esse é um problema que já existia na época dele. Hoje está mais acentuado, porque na verdade nem até um adolescente, né, um jovem de 13, 16 anos já se afirma saber uma coisa que não sabe. Lá ainda parece que estava restrito aos políticos, aos artistas, e ainda tinham algum domínio sobre a sua arte. Hoje não. Todo mundo pressupõe saber sobre tudo, quando na verdade não sabe nada. Então hoje está pior. Na minha opinião, está pior hoje, porque nem o artesão, se bobear, sabe, né, do seu ofício direito. O artista também, a arte hoje tá terrível. Então nenhum artista é um bom artista hoje e pressupõe ainda saber falar de política, falar de outros temas, sem nem saber a sua própria arte, né? Sem nem ter essa inspiração verdadeira e produzir uma boa arte, né? Ainda se fala de outras coisas, né? O político é a mesma coisa. Mas lá na época do Sócrates já existia isso. Então acho que é basicamente isso que o Sócrates está querendo dizer aqui nessa parte do livro. Bom, é isso. Acho que a gente pode passar para a próxima parte. O final dessa parte aqui, né? Parte 7, ele fala algo bem interessante, que é justamente o que eu estou falando agora. Acho que vale até a pena ler, ó. Ele fala aqui, ó: depois dos políticos, dirigi-me aos poetas de toda espécie, certo de que neste terreno eu teria naturalmente de revelar-me mais ignorante que todos, tomando de seus poemas os que me pareciam compostos com mais arte. Ignorava-os acerca do sentido de cada um, para, no mesmo passo, aprender com eles alguma coisa. E vergonhava-me, senhores, contar-vos a verdade. Contudo, precisara ser dita. Quase todos os circunstantes, por assim dizer, podiam discorrer com mais proficiência a respeito de cada poema do que o próprio autor. Em pouco tempo aprendi com os poetas que não é por meio da sabedoria que eles fazem o que fazem, mas por uma espécie de dom natural ou em estado de inspiração, como se dá com os adivinhos e os profetas. Estes também falam muitas coisas bonitas, mas sem saberem o que dizem. O mesmo me parece dar-se com os poetas, tendo-se-me revelado de igual modo que, pelo fato de fazerem suas composições em todos os assuntos, eles se consideravam os mais sábios dos homens, o que evidentemente não eram. Assim, afastava-me também dali com a convicção de ser superior a eles, tanto quanto era aos políticos. Então, basicamente, é o que eu falei. Os poetas não tinham de fato a sabedoria, mas eles entendiam mais por uma inspiração ou por um dom natural a sua arte. Quer ler essa parte aqui, ó? Por último, tá me escutando? Alô? Deu uma Oi. travadinha pra mim, agora eu ouvi. Quer ler essa última parte aqui? Dos artesãos. Calma aí. É a 8? Isso, Tá. Pode? pode. Por último, procurei os artesãos. Tinha plena consciência de que eu não sabia, por assim dizer, absolutamente nada. E estava convencido de que eles todos conheciam muitas e belas coisas. Neste ponto não me enganara. Conheciam realmente muitas coisas que eu ignorava, sendo nisso precisamente mais sábios do que eu. Contudo, atenienses, atenienses, contudo, atenienses,
quer-me parecer-me que esses meritórios artífices padeciam do mesmo defeito dos poetas, pelo fato de cada um deles conhecer a fundo determinada profissão. Julgavam-se também proficientes nas questões mais abstrutas, abstrusas, donde estragar esse defeito fundamental de todos, a sabedoria de cada um. Aí dá uma baixadinha. Vou baixar aqui. Daí, ter perguntado a mim mesmo, com referência ao oráculo, o que fora preferível ser como era, sem participar da sabedoria e da ignorância de todos, ou ser como eles, sob ambos os aspectos. A resposta dada a mim mesmo e ao oráculo foi que era melhor ser o que sou realmente. Bem interessante, né, essa parte. Sim. Você acha que isso ainda se aplica hoje? Tu acha que pessoas, principalmente dessa parte prática, né? Os artesãos são a parte prática. Parece que as ciências práticas acabaram por absorver isso e parece que elas entendem, né? Como se elas entendessem sobre coisas que vão além do seu ofício. O que me parece é que como essas ciências, essas sabedorias, elas são mais concretas e as pessoas estão cada vez mais imediatistas e também concretas, parece que elas não aprofundam para as questões subjetivas, para as questões internas, e aí é o que às vezes, né, ou praticamente na maioria das vezes, as pessoas acabam se perdendo de si mesmas e do sentido da vida, porque parece que hoje a vida está muito concreta, muito material, muito palpável, e está muito difícil as pessoas entrarem nessa vida mais intrínseca, nas questões mais subjetivas, que é o que entra a filosofia e as ciências até mais humanas. Então, eu acredito que seja por isso também, não sei se faz sentido. Faz muito sentido. Tem até um filósofo contemporâneo, se não me engano, ele é coreano, alguma coisa assim, que é o Byung. Acho que a pronúncia é assim. Ele tem um livro chamado Sociedade do Cansaço. Ele fala que a sociedade, basicamente, né? Ele fala que a sociedade chegou a um tal ponto que esse sistema de produção, né? A pessoa é medida pelo que produz. Então ela tem que estar sempre produzindo algo. E se ela não produz algo, ela se cobra por isso. Se cobra. Então, até mesmo num momento de lazer, ela está se cobrando. Ah, eu não estou fazendo algo produtivo, algo prático, né? Não tem mais aquela reflexão, estudo. Então, isso é algo muito presente hoje, e por isso também que cresce cada vez mais, né, problemas psicológicos como ansiedade, depressão, justamente por essa sociedade tão focada na produção, focada no lucro, focada no acúmulo. Então, é de fato um problema muito atual esse. Sim, e não necessariamente a produção ela é material ou concreta. Muitas vezes a produção também é por meio dos pensamentos, é por meio das reflexões. Igual Sócrates, por exemplo. Ele não produziu nada material, né? Mas as reflexões dele e as reflexões de outros filósofos, mesmo não sendo materiais, elas estão na sociedade até hoje. Então, às vezes as pessoas podem achar, que você ter esses momentos de ócio, que são esses momentos de reflexão, são esses momentos de interiorização, são
desperdício, sendo que, na verdade, eles são o que nos levam a produzir, tanto subjetivamente quanto até nas questões materiais, né? Então, mais ou menos isso. Exato, né? E foi o que a gente perdeu, né? E a gente vê como é que tá a sociedade hoje. Então é de fato muito relevante isso. Agora vamos para a próxima parte E aqui. só mais uma coisinha, Pode falar. que é até o que a gente está falando também, né? Um complemento que a gente está falando. Que, por vezes, as pessoas acharem, acreditarem, que esses momentos de ócio, esses momentos de reflexão e tudo, eles são um desperdício de tempo, porque não está sendo nada material, está sendo produzido, é o que acaba deixando as pessoas cada vez mais práticas, objetivas e, e concretas, né? E até imediatistas nesse sentido. E aí é o que acaba complicando até a parte dessas ciências mais concretas, porque se você não reflete, você não pensa, você não cria uma base reflexiva para aquilo, a coisa física, a coisa concreta e a coisa material também acaba sendo muito superficial e não dando conta do que era para dar também. Exato, é. Eu gosto de falar que todo profissional seria um bom profissional se antes estudasse filosofia, né? Um psicólogo seria o melhor psicólogo se antes fosse um filósofo. Um advogado seria um excelente advogado se antes fosse também um filósofo, né? Um cientista seria um grande cientista se antes também fosse um filósofo. Mas vamos aqui encaminhar para a próxima parte. Ele fala o seguinte: em cada caso concreto, sempre as pessoas presentes imaginavam que eu era entendido no assunto em que punha a nu a ignorância dos demais. Mas o que eu penso, senhores, é que em verdade só o Deus é sábio, e que com esse oráculo queria ele significar que a sabedoria humana vale muito pouco e nada, parecendo que não se referia particularmente a Sócrates, e que se serviu do meu nome apenas como exemplo, como se dissesse: homens, o mais sábio dentre vós é como Sócrates, que reconhece não valer realmente nada no terreno da sabedoria. Aqui tá bem, esse texto é bem interessante e me lembra até aquele texto, salvo engano, do Eclesiastes, né? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Então, Sócrates aí, ele fala uma coisa bem interessante, que é esse reconhecimento da ignorância e a afirmação teológica pra gente que é cristão. Eu acho que é muito importante isso, né? Só Deus de fato é sábio. Então, não vale a pena você ficar, sei lá, menosprezando a outra pessoa, querendo dizer que sabe mais ou menos, porque quem sabe de verdade é Deus. E também mais vale você ser humilde e estar próximo de Deus, né? Do que você conhecer todos os livros, ter toda a sabedoria do mundo e ir para o inferno também. Então isso também é bem interessante aí. Eu acho que eu fiz esse link, não necessariamente é o que o Sócrates está dizendo, mas aqui o que ele está dizendo também é um pouco do que eu vi ali no livro do Eclesiastes, se eu não me engano. É isso. Bom, vamos passar aqui pro próximo. Eu acho que essa parte você teve alguma impressão, alguma coisa que queira falar ou pode passar? Pode prosseguir. Porque a gente se encaminha já pro final dessa primeira parte que a gente leu. Aqui no final desse texto, eu acho que o que ele está dizendo é basicamente, né, que as pessoas que estão acusando ele agora são os porta-vozes, né, dos poetas, né, dos políticos.
Ele fala que Anito, como porta-voz dos artesãos e dos políticos, né? E Elico, aliado aos oradores. Então, a gente conclui essa primeira parte aqui, que é a parte que Sócrates está se defendendo das acusações feitas muito antes desse julgamento, né? E ele acusa ainda fala que as pessoas que estão falando isso, que estão acusando ele disso, são na verdade pessoas que estão amarguradas, rancorosas em relação a ele, porque elas estão defendendo a classe que ele demonstrou não saber aquilo que elas diziam saber, né? Que são os oradores, os políticos, os poetas, e esses acusadores agora estão defendendo essas classes, né? Então é basicamente isso que o Sócrates fala e termina essa parte aqui que a gente leu. Depois a gente vai continuar e no próximo encontro a gente dá seguimento aí nessa conversa. É isso.